Muito bem-vindo a essa na aula número 9 dessa sequência de 12 aulas de princípios de diferenciação. E hoje a gente vai falar sobre o princípio da empatia e como é que você consegue ler o seu cliente no nível que a concorrência não consegue ler. Estou muito animado para a aula de hoje porque é uma aula que eu tive muitas experiências na pele de como isso funciona na prática e eu tenho alguns insights bem legais que eu trouxe para você aqui hoje para poder compartilhar nessa nona aula para você aplicar aí na sua marca, na sua empresa e na sua vida. A gente está fazendo essa sequência de 12 aulas, todas alinhadas com sempre um princípio, onde eu estou falando de coisas um pouco mais profundas hoje, que eu percebo que são bloqueios que a maioria dos empreendedores tem e nem sabem que eles têm. Então, quando a gente vai aplicar a parte técnica da diferenciação, a pessoa, ela... Você já ouviu aquela expressão que para toda solução tem pessoas que encontram um problema? E o contrário também é verdade. Tem pessoas que para todo problema encontram uma solução. Mas tem pessoas que quando ela está travada, para toda solução ela encontra um problema, porque aquilo não funciona para ela. Por isso que eu decidi fazer esse curso gratuito que eu estou fazendo aqui no Instagram, que atinge aí dezenas de milhares de pessoas por dia, onde eu estou compartilhando com você alguns princípios que são esses princípios mais profundos, que são princípios que geralmente travam os empreendedores que eu me relaciono, que eu entro em contato todos os dias, e o quanto eu sinto que quando você consegue desinstalar isso ou tirar aquele parafuso, a coisa começa a decolar, a vida fica muito mais fácil, o negócio cresce, a vida fica mais lucrativa, você ganha mais dinheiro, você ajuda mais pessoas e a vida fica mais abundante em todos os níveis. Por isso que eu decidi fazer essa sequência. A gente vem falando semana passada, teve 5, e a semana hoje é quinta-feira, hoje é a 4ª aula da segunda semana, no princípio de 12, vai até semana que vem. Então, tô muito feliz de estar aqui. Galera, quem tá chegando agora aqui, escreve pra mim de qual cidade você tá falando e como é que tá a qualidade da transmissão pra você. Eu troquei o Wi-Fi aqui, eu quero me certificar que esse Wi-Fi vai funcionar hoje. E eu não vou travar aqui, porque eu sei que das outras aulas teve alguns momentos que travou. Deixa eu aproveitar para colocar o título da aula de hoje também. E o título é Como ler o seu cliente. Né? A gente vai trabalhar hoje o princípio da empatia e como ler o seu cliente. Sardinha Criativa Portugal, te esperando em Florianópolis. Estou chegando em Floripa amanhã, hein? Amanhã estou chegando em Floripa. Sumaré, Caxias, Parnaíba, Niterói, a transmissão tá ok. São José do Cedro, Dias Dávila na Bahia, tá perfeita. Piripiri, Piauí, Balneário Camboriú. Eu sou de São Paulo, mas estou na Bahia, diz o Nelson. Santo Ângelo, Vitor Kosick tá na Irlanda. Que maravilha, Vitor. Aquiles em Floripa, vamos nos ver amanhã, hein, Aquiles? Ou sábado, na verdade. Vai rolar o Impulso em Floripa, Arraial do Cabo, São José dos Campos, Milão, na Itália. Que maravilha! Mariana, buongiorno. Não sei se é buongiorno agora de manhã, não. Agora já é de tarde lá, né? É quase buonasera já. Super interessada, Porto Alegre, Arcos, Curitiba, Floripa. Vou estar com vocês em Floripa agora, esse final de semana. Maravilha, vai ser incrível. Vai ser incrível. Porto Alegre, São Paulo, Natal, Porto Seguro e mais um monte de gente bonita de lugares novos e diferentes. Seja todo mundo bem-vindo. Agora é um excelente momento de você clicar aqui no aviãozinho de papel e você convidar outras pessoas, ovelhas negras, que você conhece, que tem que estar nesse papo aqui junto com a gente, na nossa aula número 9 de hoje, né? Onde a gente vai falar sobre como ler o seu cliente. Eu sinto que a maioria dos empreendedores que eu converso são pessoas que tiveram um treinamento técnico para poder fazer o que faz. Então a pessoa, ela é um médico, ela é um advogado, ela é um engenheiro, ela é um programador, ela estudou cupcake, estudou coaching, aprendeu a pintar, a costurar, pessoas que ensinam idiomas. Então, geralmente, você fez um curso técnico para você aprender a arte, a técnica da disciplina que você se propõe a poder oferecer para o mundo, né? Mas quase ninguém ensina essa pessoa a como mostrar o valor que ela cria para o mundo. Então, tem uma frase, eu sou famoso por bater muito em cima dessa frase, que é: não basta ser bom fazedor,
tem que ser bom comunicador. E se fizer sentido, eu já convido você para anotar aí. Não basta ser bom fazedor, tem que ser bom comunicador. E o que significa isso? A maioria das pessoas acha que ela vai fazer mais um curso, mais uma formação, mais uma imersão, mais uma técnica, mais uma certificação, mais um congresso, mais uma viagem. E ela acredita que quanto mais conhecimento técnico ela acumula, proporcionalmente ela vai ser mais bem paga por isso. Mas isso não acontece. Não é assim. Não existe essa relação direta como a gente imagina. Você provavelmente deve conhecer pessoas que são super bem qualificadas no que fazem e estão sempre correndo atrás da máquina. Estão sempre precisando de dinheiro. Eu conheço muitos gênios que não têm dinheiro para pagar a janta. Por quê? Porque no mundo não basta agregar valor. Eu tenho que saber comunicar o valor que eu entrego. Por causa disso, eu decidi trabalhar com marketing porque eu sei que é uma maneira que eu posso ajudar você a se tornar um melhor comunicador de valor. Não é comunicador no sentido radialista, apresentador de televisão, não. Comunicador é alguém que consegue criar uma conexão com a pessoa que está ouvindo. E a pessoa que está ouvindo fala assim, cara, gostei dessa pessoa. Essa pessoa me entende. Essa pessoa pode me ajudar. E você, não adianta você ser especialista naquilo que você faz. Não adianta você ser bom naquilo que você faz. Você precisa ser bom comunicador para conseguir transmitir o valor daquilo que você faz. E como é que eu sei quando uma empresa não consegue comunicar o valor dela? O cliente pede desconto. O cliente vai pressionar você, vai colocar você contra a parede, vai comparar você lado a lado com outras opções do mercado, com outros concorrentes. E estão falando, você está me cobrando R$100, mas tem alguém que cobra 50. Se você fizer por 50, eu compro de você. E alguém aqui já foi comparado com um concorrente nitidamente inferior? Alguém já passou pela experiência? Comenta aqui pra mim, eu. E quanto mais letras tiver o seu eu, mais eu sei que você sabe do que eu tô falando. Quando você é comparado com alguém que, cara, não tem comparação. O que a gente faz é muito diferente do que o o Zé das Couves faz, que mora debaixo de uma caverna, usa mão de obra escrava, sonega imposto. Tipo assim, não tem como concorrer com ele, né? Mas o seu cliente não sabe disso. As pessoas que acompanham você não sabem disso. As pessoas que estão hoje olhando o seu Instagram não sabem disso. Então, não adianta eu investir em mais um curso técnico se eu não consigo comunicar o valor nem daquilo que eu já tenho. Então, o meu gargalo não está em mais conhecimento técnico. O meu gargalo está em, primeiro, comunicar mais do valor que eu já crio, e depois que eu for mais bem pago por esse valor, aí eu vou aumentando agora também o nível técnico na medida que eu vou aumentando a minha capacidade de transmitir esse valor para o mundo. Faz sentido isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse curso gratuito, né, com 12 aulas gratuitas aqui no Instagram, hoje é a 9ª aula, é porque eu quero ajudar você com isso. Eu quero ajudar você a entender como é que você comunica o valor do que você já tem. A maioria dos empreendedores com os quais eu converso, eles não são pessoas que precisam se diferenciar criando mais valor. Eles já têm valor. Só que eles não conseguem comunicar esse valor para o cliente perceber esse valor e pagar o preço que eles estão pedindo. E aí, o troço trava. Em compensação, eu tenho certeza que devem ter concorrentes aí no seu mercado, aí no seu nicho, aí na sua cidade, que tem um produto inferior ao seu, mas vende mais. Sim ou não? Tô mentindo? Não tem gente que é pior que você, tem menos qualidade, menos respeito, menos cuidado com o cliente, menos preocupação com menos tudo. Mas ele consegue vender. Por quê? Porque mesmo tendo menos valor, o que ele tem, de alguma forma, ele comunica melhor do que você que tem mais valor, mas não está conseguindo comunicar. Né? Para o cliente, o que ele percebe é a realidade para ele. Então ele só consegue julgar o valor dentro do que ele vê, não do quanto você tem para oferecer. Cabecinhas explodindo? Põe uma cabecinha explodindo para mim se caiu uma ficha importante para você. E eu tô fazendo essa introdução porque a aula de hoje fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre como é que eu entendo com quem eu tô conversando
E como é que eu customizo a explicação que eu vou dar para aquilo que eu tenho para vender, de maneira que essa pessoa entenda o valor que eu estou oferecendo, não somente o preço que eu cobro. E tem uma técnica para fazer isso que eu vou te mostrar como é que faz isso já num minuto. Quando eu era criança, entrando na adolescência, eu tinha uns 12, 13 anos, eu tive uma fase da minha vida onde eu comecei a estudar eletrônica. Eu tinha um primo meu, que o meu primo ele era técnico em eletrônica, ele tinha uma oficina que consertava rádio, televisão, toca-fitas, disco de vinil, aparelhos eletrônicos ele consertava em casa. E eu era muito curioso. Então eu ficava do lado dele perguntando. Quando ele viu que eu não ia embora, não tinha jeito, ele acabou devagarinho, foi me ensinando, foi me mostrando aquilo, falando o que eu tinha que comprar. E eu fui ajudando ele devagarinho. E em um ano, eu estudando, eu comprava uma revista chamada Total Eletrônica nas bancas na época. Eu fui estudando e eu entendi o princípio da eletroeletrônica. E eu comecei a consertar televisão, rádio, toca-fitas, aparelhos eletrônicos, torradeira. E aí o que eu fazia? Eu andava pela vizinhança ou por outros bairros perguntando se as pessoas tinham aparelhos eletrônicos parados em casa que ela queria jogar fora. Aí eu pegava aquele lixo dela que ela queria jogar fora, trazia para casa, descobria o que ele tinha de errado, comprava as peças, arrumava e revendia. Então foi um dos meus primeiros negócios, né? Com 12, 13 anos ainda eu já comecei a empreender fazendo isso. E naquela fase eu tinha um tio meu que era pai desse meu primo, meu tio Adonis, pai do meu primo Fabiano. E o tio Adonis, ele tinha um Fusca laranja, que era bem bonito, ele encerava o Fusca, era um Fusca clássico dos anos 60, ele cuidava muito do Fusca. E aí um dia eu descobri que tinha um projeto na revista de eletrônica, tinha um projeto que ensinava a você criar um controlador do nível de bateria do carro. Então, se a bateria abaixasse lá de 11.3 volts, a carga da bateria, a luz acendia que a bateria está com a carga fraca, para dar tempo de você recarregar e não ficar empenhado na rua. Eu lembro de ler aquilo e falei, já sei, vou fazer um presente pro tio Adonis. Vou fazer um presente, vou construir esse negócio, vou montar e vou comprar as peças e vou dar de presente, porque é um tio que eu gostava muito, ele me ajudava muito, né? Os meus pais haviam se separado e durante um tempo ele foi uma figura paterna importante, né, no meu desenvolvimento. Então eu falei, cara, eu vou dar um presente pro tio Adonis de presente. Fui lá, comprei as peças, testei, deu errado, melhorei, ajustei, fui de novo. O projeto ficou grande, tive que reduzir, coloquei numa caixinha de pastilha Valda. Sabe aquela latinha redonda? Coloquei dentro da pastinha Valda, resumi, montei o fiozinho, aí um dia funcionou, aí eu fui lá num domingo de manhã, ele estava do lado do carro, e eu fui lá e falei, tio Adonis, tem um presente pro senhor. Aí ele olhou pra mim e falou assim, um presente pra mim? Eu era uma criança, como é que é dar um presente pra ele, né? Um presente pra mim? Eu falei, sim, é um presente que o senhor nunca mais vai ficar empenhado na rua agora. Porque esse aparelho é um aparelho que eu fiz, é um dispositivo que ele ajuda você a saber o nível da bateria quando a bateria tá baixo. Aí ele olhou pra mim, recebeu o presente, feliz, olhou pro carro, olhou pra mim, e eu vi que ele não falava nada. E eu falei, tio, fala alguma coisa, o senhor não gostou do presente? E ele falou, não, eu gostei, mas o meu carro já faz isso. Vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele foi, me mostrou dentro do Fusca que o Fusca, mesmo sendo dos anos 60, já tinha um sensor de bateria que mostrava se a bateria estava fraca. E eu lembro de olhar aquilo e pensar, rapaz, gastei um tempão da minha vida fazendo um produto que não tem demanda para esse produto. E foi uma das primeiras lições que eu aprendi como empreendedor mirim com o tio Adonis. Foi, primeiro, entenda a dor do seu cliente para não gastar um tempão desenvolvendo uma coisa que ninguém quer. Anos mais tarde, eu fui me envolver como investidor com startup, e aí criou-se um conceito no Vale do Silício, nos últimos 20 anos, chamado MVP, que é o Produto Mínimo Viável, em inglês, né? Minimum Viable Product. E esse produto mínimo viável, você cria um protótipo e você testa para ver se tem demanda para aquele protótipo. Caso contrário, você vai gastar um tempão desenvolvendo uma nave espacial e ninguém vai querer aquela nave espacial. Nunca mais eu esqueci essa lição do tio Adonis. E eu não vou dizer que eu nunca mais cometi esse erro. Sim, eu já me apaixonei tanto por um produto, me apaixonei tanto por um serviço, por uma solução, que eu já gastei um tempão envolvido naquilo e no fim ninguém queria comprar aquilo. E faz parte, né? Às vezes eu sou levado pela emoção,
Faz parte. Mas eu sei que quando eu faço coisas maiores, quando envolve coisas maiores, hoje não. Hoje eu crio uma ideia mais simples e primeiro eu valido se existe uma demanda para aquela ideia antes de investir mais dinheiro e desenvolver uma coisa maior, né? Então, pergunta, alguém aqui já cometeu esse erro? Coloca eu para mim. Quanto mais letras você tiver o seu eu, mais eu sei que você sentiu o impacto na pele desse erro. De ter se apaixonado por uma coisa, ter contratado pessoas, ter alugado uma sede, ter contratado uniforme, ter feito um monte de coisa, gastou um tempão desenvolvendo para depois descobrir que não tinha demanda para aquilo. Aí você teve que voltar para estaca zero, às vezes nem consegue se recuperar. Tem gente que está endividado isso até hoje. Eu. Olha a quantidade da galera aqui. Eu. Cara, isso é a vida do empreendedor. E isso é especialmente grave e acontece com maior frequência ainda quando a gente fala com empreendedores ovelhas negras. Quanto mais ovelha negra você for, maior a chance disso acontecer. Por quê? Porque você quer fazer diferente. Você quer quebrar o padrão. E ao fazer diferente, você acaba tentando fazer algo tão diferente que ele se descola da percepção de demanda que as pessoas têm por aquilo e eventualmente as pessoas nem pagam por isso. Né? Então, é muito maluco pensar nisso, mas acontece com frequência. Então, isso aconteceu com muitas pessoas e é muito importante você conseguir conversar com o seu cliente e entender se existe uma demanda real e se aquilo se encaixa no que a pessoa está disposta a pagar. Caso contrário, você vai criar um produto incrível que ninguém quer pagar por aquilo. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer sim fazer algo diferente, mas algo diferente que ainda se encaixe na demanda que existe para o mercado. Existe uma demanda de pessoas que querem ter acesso àquilo, e quando eu uno os dois, aí a coisa dá certo. Aí eu consigo vender. Diferente, mas ainda conectado com a demanda de mercado. Então, um problema comum que acontece nessa hora é você criar algo que resolve o seu problema, mas não o problema do cliente. É algo que você resolve o seu problema, mas não o problema do cliente. E para me certificar que você sabe como encaixar o que você está criando com o que as pessoas querem pagar por isso, eu vou nos próximos minutos compartilhar com você agora uma lógica de como é que você entende melhor o seu cliente e como é que você valida um pouco usando 3 níveis de comunicação de marca para poder mostrar para ele que você provavelmente pode ser a melhor opção para o que ele está procurando e por isso ele vai pagar mais caro para poder comprar de você. Fala, Fezinha, bom dia! Bom dia não, boa tarde, né? Vamos lá, então eu quero primeiro dizer para você a diferença entre criatividade e inovação. Anota isso, por favor. Qual é a diferença entre criatividade e inovação? Muitas pessoas que se interessam por diferenciação, que me acompanham aqui, querem ser mais criativas, querem ter ideias de stories, de live, de produto, de evento, de embalagem, de promoção, de oferta, querem poder fazer um movimento, né, criar uma marca inspiracional mais profunda. E ela acha que sendo mais criativa, ela vai fazer isso. Só que não. Deixa eu te contar o que eu aprendi nesses 20 anos. Às vezes, ser criativo demais cria um bloqueio e não um superpoder para você. Por quê? Porque a gente, quando nós tentamos ser criativos, a gente corre o risco de criar algo legal, mas pelo qual as pessoas não querem pagar. Esse é o problema de ser criativo. É quando você cria algo legal, mas que as pessoas não querem pagar. Inovação, criatividade é criar o novo. Inovação é olhar o velho com um olhar novo. Anota isso, gente. Criatividade é criar algo novo. Inovação é olhar o velho com um olhar novo. Quando eu digo olhar o velho, não é que você vai perpetuar o velho. Mas eu entendo como o velho funcionava e a partir do velho eu trago uma nova abordagem.
E aí a pessoa que está conectada com o velho agora consegue ver a minha nova abordagem. Quando eu chego só com um novo solto, completamente criativo solto, a pessoa não tem referência nem para entender o que eu tô falando para ela. Por isso que ela trava e não compra de você. E aí? Cabecinhas explodindo? Então, primeiro ponto é, você precisa entender que não basta ser criativo. Eu tenho que ser inovador. E o inovador vai levar em consideração o que já existia antes. Vai levar em consideração a solução, o problema, o padrão, o sistema, o comportamento, o entendimento, o nível de consciência que o meu cliente tinha antes. E a partir dali eu construo uma narrativa, uma ponte narrativa para a coisa nova que eu quero trazer para ele. Calma, não se desespera que eu vou te explicar isso. Tá? Então, isso, para mim, é um dos grandes superpoderes que tem do nosso grupo de mentoria, da galera que trabalha muito com a gente. A gente trabalha esse superpoder porque tá ali, tá dormindo aqui dentro, tá dormindo aí dentro de você, mas a gente tem que despertar isso. E eu achava que para eu ser diferente, eu tenho que ser criativo, mas não. Se você for criativo demais, você se torna estranho. E ninguém compra de gente estranha. Eu quero comprar de alguém que eu me sinto confiante. Eu quero alguém diferente, mas não alguém estranho. Exemplo. Eu quero fazer uma receita de feijão diferente. Então eu posso fazer um feijão com leite condensado. É um feijão diferente. Ninguém no mundo, garanto, provou uma panela de feijoada com leite condensado misturado. É diferente? É. Mas alguém pagaria por isso? Provavelmente não. Então muito cuidado na tentativa de se diferenciar, na tentativa de ser diferente, para você não colocar leite condensado dentro do seu feijão. Muito cuidado para você não ser tão criativo que você vai criar coisas pelo qual as pessoas não querem pagar, que não existe demanda para aquilo, e provavelmente por causa disso você para de vender. Parando de vender, para de entrar oxigênio, que o dinheiro da empresa é oxigênio. Para de entrar oxigênio, a gente morre no meio do caminho. Né? Então a gente não quer que isso aconteça com você. Então, eu quero dar para você agora 4 insights para você entender melhor o seu cliente e a gente começar a validar se existe demanda para aquela ideia criativa que eu tive aqui. Até agora, faz sentido, gente? Põe sim para mim, por favor, e quanto mais letras tiver o seu sim, mais eu sei que você está entendendo o que eu estou falando até agora. Põe aqui sim para mim. Agora é um excelente momento também para você clicar no aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e você convidar outras pessoas que tinham que estar aqui ouvindo, alguém da sua equipe, o seu gerente, um liderado talvez seu, um sócio, alguém de um grupo de empreendedores que você faz parte, colegas de curso, quem que você conhece que tinha que estar aqui junto com você assistindo agora, clica no aviãozinho de papel e convida essa pessoa. Lembrando, muito importante, quarta-feira abrem as inscrições para a nossa imersão de 2 dias de diferenciação que vai acontecer em setembro. É a última edição do ano do nosso evento Impulse, que aconteceu presencialmente em várias capitais. Esse final de semana vai acontecer em Floripa, é a última edição presencial. E a próxima vai ser a finaleira da nossa turnê online. Então você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Para isso, digita a hashtag Princípios aqui embaixo para você receber um link com um convite para entrar no grupo do WhatsApp. E somente no grupo do WhatsApp você vai receber o link para poder se inscrever semana que vem. Então, hashtag Princípios aqui embaixo para receber o link para entrar no grupo do WhatsApp. Vamos lá, gente. 4 perguntas para ter insights sobre o seu cliente. Anota aí. 4 perguntas para ter insights sobre o seu cliente. Fui no Impulse BH, a Alessandra tá falando. Curtiu? Quem já foi no outros Impulse das outras cidades? Comenta aqui no chat pra galera saber como é que foi a experiência. Valeu a pena? Comenta com a galera aqui se foi legal o Impulse. Primeira pergunta. Que rufem os tambores, senhoras e senhores. Primeira pergunta. Quem queremos ajudar? Primeira pergunta. Quem queremos ajudar? E essa pergunta é importante porque para a gente ter clareza de com quem nós estamos conversando quando eu falo desse produto. A maioria das pessoas tenta falar com todo mundo e acaba não falando com ninguém. Eu tenho certeza que se eu entrar no seu Instagram, você está cometendo esse erro em algum nível. Eu quero agradar gregos e troianos, que eram 2 povos em guerra. Eu quero agradar coxinha e salame, mortadela. Eu quero agradar gremistas e colorados, atleticanos e cruzeirenses. Vai ser difícil. É bem difícil agradar os 2.
Eu tentando agradar os dois, eu provavelmente não vou agradar ninguém. Então, quando você criou o seu produto ou serviço ou seu negócio, existe provavelmente um perfil de cliente que é o perfil do cliente dos sonhos. Que mais você gosta de interagir, que mais você gosta de conversar com ele, que mais você gosta de estar perto dele. Esse cliente, eu tenho que customizar a minha comunicação para ele ver o valor no que eu faço. Se tem um outro cara que não é o perfil que eu estou procurando e não gosta, tá tudo bem. Segue a sua vida, vai ser feliz. E tá tudo bem, porque não é para ele que eu desenvolvi o meu produto, é para esse cara aqui. E geralmente com medo de rejeição desse aqui, eu não conecto com esse aqui. Geralmente com medo de perder curtidas, de perder comentários, de querer ser politicamente correto, de querer agradar todo mundo, eu não agrado ninguém. E por não agradar ninguém, eu não vendo nem para esse, nem para aquele. Então, com quem nós queremos ajudar? Pergunta número 1. Ganhar clareza sobre quem nós queremos ajudar. A dica que eu dou para você é que produtos diferentes falam com avatares diferentes. Né? Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é uma garrafa do Ignition, que é um dos produtos que a gente tem. A gente deu de presente para os nossos alunos, ela tem um leitor digital aqui em cima, tá vendo? Então, quem foi na mentoria do Ignition, quem faz parte do nosso grupo de mentoria, ganhou acesso a esse evento, que custa R$7.000 o ingresso, imersão de 2 dias, aconteceu há 2 semanas atrás em São Paulo, e dentre vários presentes que a gente reparou, a gente deu essa garrafa. Essa garrafa aqui é diferente dessa garrafa aqui, do Pedro. Né? E dependendo da época da minha vida, eu mudo a pedra que eu uso aqui dentro da água. Então é diferente. Então, se eu tentar pegar essa garrafa e explicar dela pro cara que gosta dessa aqui, não vai conectar, não vai adiantar. E se eu tentar explicar essa aqui pro cara que queria comprar essa aqui, também não vai adiantar. Então, produtos diferentes, eu falo com pessoas diferentes. Patrícia Costa, eu fui. E aí, Paty, tudo bom? A Paty faz parte do nosso grupo de mentoria do Fator X Cosmos, ela sabe, ela ganhou o Ignition. Então ela tem essa garrafa. Deve ter as duas, talvez, a Paty. Então, olha que interessante. Você está cometendo esse erro hoje? Será que você está tentando falar com as pessoas aí e tentando falar com um e falar com o outro e acaba não falando com ninguém? Camila Valério, minha filha roubou minha garrafinha. Camila também faz parte do grupo de mentoria. Camila, só no próximo imersão pra ganhar tua garrafinha agora, né? Vai ter que esperar. Então, olha só. Pergunta número 1, clareza com quem eu tô falando. Pergunta número 2, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Quando ele sente mais dor / necessidade? Quando ele sente mais dor / necessidade? E tem alguns momentos que o seu cliente, ele precisa de mais ajuda. Tem alguns momentos da história dele que dói mais. Aquilo que ele está passando dói mais. E é nessa hora que ele vai buscar ajuda. É nessa hora que ele vai querer saber, né, quem é que pode ajudar ele. E é nessa hora que ele vai querer procurar você. Então, é muito importante você entender também quais são os momentos onde a dor dele está mais forte. E clientes diferentes vão ter momentos, dores que motivam eles diferentes. Terceira pergunta é: como ele tentou resolver esse problema ou desejo? Como ele tentou resolver esse problema ou desejo? Provavelmente ele já tentou buscar alguma solução. Comprou de um concorrente seu, tentou em tal lugar, comprou um produto. Imagina uma pessoa que tem dor de cabeça. A primeira coisa que falaram pra ela é que ela tem que se hidratar mais, ela tem que tomar mais água. Ela começou a tomar água, não funcionou. Depois disseram pra ela que ela tem que dormir mais, que é falta de sono a dor de cabeça dela. Ela dormiu, não funcionou. Depois ela foi na farmácia, comprou um analgésico, tomou um analgésico, não funcionou. Agora ela foi no médico. Olha pra você como médico entender, olha como é importante pra você entender quais são as etapas que o meu cliente já passou na tentativa de tentar resolver a dor que ele tem. E provavelmente ainda não resolveu. Para eu poder posicionar a minha solução como sendo diferente daquilo que ele já tentou até hoje antes. Cabecinha explodindo, gente, essa aqui é a dica dos R$50.000.
Se você entender só essa dica que eu dei agora, você viu que muda completamente o jogo antes. Eu tô tão preocupado em falar do meu produto que eu ignoro quais outras soluções o meu cliente já tentou na vida dele antes de chegar no meu produto. Se eu mapeio e eu entendo o que ele já fez, quando eu for falar do meu produto, eu já automaticamente diferencio o que eu faço daquilo que ele já tentou fazer. Logo, ele já sabe por que eu cobro mais caro. Porque não é a mesma coisa de coisas que ele já tentou fazer antes. Cabecinha explodindo? Você entende? Então, importante isso, né? Como é que ele já tentou resolver esse problema ou desejo? E quarta pergunta para você ter mais insights sobre o seu cliente é: qual problema ele enfrenta com cada solução? Qual problema ele enfrenta com cada solução? Aí você vai montar uma lista de problemas que ele tem. Ele tentou, primeira solução, ele tentou tomar água. Por que tomar água não funciona? Eu vou elencar ali. Segundo, ele tentou dormir com a dor de cabeça dele. Por que dormir não funciona? Eu vou elencar ali. Terceiro, ele tentou tomar um analgésico. Por que o analgésico não funciona? Eu vou listar ali para eu poder ter esse embasamento e explicar para o cliente. Que são estágios diferentes que ele está andando e que eu opero num outro estágio diferente desses estágios que estão aqui embaixo. Você faz sentido como é poderoso isso que eu estou compartilhando com você? Só de entender isso, você dobra a taxa de conversão dos seus vendedores. Se eles aprenderem a saber conversar com o cliente nesse nível. Mostrando para o cliente que ele entende as outras etapas e explicando para o cliente por que aquelas etapas não funcionaram. E porque a sua tem mais chance de funcionar, ainda mais quando ele já testou as outras que não rolou. Não funcionou. Exemplo. Vamos dar um exemplo de curso de inglês. Primeira pergunta é ter clareza sobre quem a gente quer atingir, né? No curso de inglês, imagina que eu quero falar com pessoas que querem serem promovidas no seu trabalho, querem ganhar uma promoção no trabalho. Essa é a pessoa que eu quero falar. Aí a segunda pergunta é, quando que ele sente mais dor ou necessidade? Quando a empresa recebe diretorias de outros países e ele não é convidado para a reunião porque ele não sabe falar inglês. Ali é o momento que dói. E ele sabe que na próxima avaliação, quando ele tiver uma chance de ser promovido no trabalho, ele não vai ser, porque para assumir uma posição de liderança, ele precisa do inglês e até hoje ele não tem inglês. Só que eu não nasço sabendo isso como professor de inglês. Eu tenho que conversar com o meu cliente para entender a vida, o contexto, a rotina do meu cliente, para eu entender quando que a dor dele de não ter inglês dói. Aí eu vou trazer isso para eu poder comunicar melhor o valor daquilo que eu tenho para poder fazer. Quando, né? Como que ele já tentou resolver o problema do curso de inglês? Ele já tentou comprar um livro de inglês, não funcionou. Ele tentou fazer um curso online de inglês, não funcionou. Ele já pegou dicas de influenciadores e perfis grandes e ele aprende uma coisinha ou outra, mas ele ainda não consegue se comunicar. Então, ele já tentou fazer um curso presencial, também não funcionou. Ok, é importante para mim mapear o que ele já passou antes, para quando ele vir falar, eu saber o que já aconteceu com ele. E aí, por último, qual é o problema que ele enfrenta com cada solução? Primeiro, no curso online ou no professor particular, ele não tem tempo. A vida dele é corrida, quando ele chega em casa ele tem que ajudar a cuidar dos filhos, tal, não dá tempo de fazer o curso de inglês, então não rola. Segundo, ele já fez cursos diferentes, mas o método não era muito decoreba, ele não se conectou com aquele método. Então eu vou anotar. Ok, quando ele tentou essa solução, essa foi a objeção dele. Quando ele tentou essa solução, essa foi a objeção dele. Quando ele estava, outra característica, ele tem muita pressa, ele precisa aprender rápido porque ele está perdendo promoção, ele tem que ser promovido esse ano, ele tem que ter pouco tempo. Mapeei isso também. Aí, para ter resultado rápido, ele acaba vendo que está demorando para ele ter resultado, ele desiste. Aí ele joga todo o semestre fora que ele pagou no curso, ele acaba desistindo. Então agora, eu tenho que bolar ideias de como é que o meu produto vai ser diferente do que os outros produtos que ele já viu por aí. Como é que o meu produto vai ser diferente do que outros produtos que ele já viu por aí. Exemplo, essa garrafa aqui que a gente deu para os nossos alunos é uma garrafa para você tomar café ou chá, né? E muitas vezes, quando você guarda aqui dentro, você não sabe se a bebida está quente ou está fria, porque ela já está aqui há algum tempo, algumas horas. Então, e se a gente criasse um visor digital aqui em cima escondido, que quando eu toco, ele diz a temperatura da água para mim, né? Ele mostra se está quente ou se está frio.
E eu não preciso abrir para poder fazer isso. Eu vou só monitorando por aqui. Então, o que, que eu fiz? Eu instalei um dispositivo eletrônico aqui na garrafa, que ele monitora a temperatura, e quando eu toco, ele mostra a temperatura. Assim, eu diferenciei o meu produto entendendo as dificuldades que o meu cliente passa até chegar aqui. Ok? Então, quando você for criar e explicar o seu produto, você vai ter que explicar como é que ele consegue não cair nos mesmos bloqueios e vencer as barreiras que o seu cliente já tinha antes. Quando ele ouve isso, ele fala, cara, isso é pra mim. Agora eu gostei. Isso aqui é pra mim. Essa empresa me entende. Ela entende que eu já tentei fazer isso e não funcionou. E por causa disso, agora eles criaram um negócio perfeito. E eu pago mais caro quando é pra mim. O melhor retorno do cliente é quando ele pensa, isso é pra mim. Anota isso, por favor. O melhor retorno do cliente é quando ele pensa, isso é pra mim. É sinal que você acertou, você alinhou as objeções que ele tinha e você conseguiu explicar de um jeito que se descolou das outras opções do mercado. E quando a gente fala disso, eu quero encerrar a aula de hoje falando de como é que você faz para encontrar as necessidades do seu cliente pelas quais ele está disposto a pagar. Lembra que a gente começou falando nessa aula de hoje que a maioria das pessoas trava porque cria algo criativo, legal, diferente, mas pelo qual as pessoas não estão dispostas a pagar por aquilo, certo? Beleza. Como é que a gente inverte isso? Como é que agora eu crio algo que as pessoas estão dispostas a pagar por isso? Para eu poder entender, né? Então, olha só. Anota aí agora, vou dar para você de presente, os 3 níveis de necessidades do cliente. Os 3 níveis de necessidades do cliente. E dependendo daquilo que eu vendo e a maneira que eu comunico isso, ele vai se encaixar num nível diferente de necessidade que o meu cliente tem. E por causa disso, eu consigo cobrar mais caro ou mais barato, dependendo do meu posicionamento, porque eu estou falando nesses 3 níveis diferentes. Ok? Que rufem os tambores, senhoras e senhores, nível número 1. Nível número 1. Primeiro nível de necessidade do meu cliente. Necessidade física. Necessidade física. Física é o feijão com arroz. É a pessoa que está com sede e quer comprar água para matar a sede. É a pessoa que está com fome e quer comprar um biscoito para matar a fome. Você não vende um sushi, ou uma lagosta, ou uma picanha para alguém que está só com fome. Se a pessoa está só com fome, se ela comprar uma traquinas do mercado, ela já dá uma tapeada na fome dela. Você não vende picanha assim, né? Então, provavelmente hoje, o seu cliente tem uma necessidade básica e de alguma forma você está se comunicando com ele para essa necessidade básica. Só que o que você entrega não é para necessidade básica. E o preço que você cobra também não é de necessidade básica. Tá aí o problema. De alguma forma, ele acha que o que você vende é água ou é comida só para matar a fome, encher o bucho. O termo técnico é encher o bucho. Ele só quer encher o bucho. E o que mais tem hoje é cliente que só quer encher o bucho. Só que daí, quando você oferece para ele e você dá o seu preço não é de coisa de encher o bucho. É de uma coisa de valor agregado. E aí tem uma desconexão. A psicologia, né, ela não tá alinhada. Tem uma desconexão na mente dele. Aí ele fala, ele não entende. Aí ele diz que tá caro. Por isso que ele diz que tá caro para você. Certo? Então, básico, a necessidade física é o básico e o óbvio. No caso da escola de inglês, poderia ser aprenda a falar inglês. Eu tenho uma aula que te ensina a falar inglês. Quando eu me comunico, eu me posiciono como eu sou a melhor escola de inglês, eu tô sendo genérico. Eu tô falando do nível básico, é o feijão com arroz de quem quer aprender inglês, é falar inglês. É o mínimo, né? Beleza. Segundo nível de necessidade do cliente, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Segundo é necessidade... lembrando,
Você pode clicar no aviãozinho de papel aqui embaixo agora e convidar alguém que tinha que estar ouvindo essa live junto com a gente. E também digitar hashtag princípios aqui no chat para receber o link de convite para o grupo do WhatsApp e você conseguir entrar no nosso evento que vai acontecer em setembro, a última imersão online de 2 dias de diferenciação. Então, hashtag princípios para poder saber mais da nossa imersão de 2 dias em setembro. Segundo nível de necessidade do cliente é a necessidade funcional. Necessidade funcional. O que é necessidade funcional? É uma necessidade para atingir um objetivo. Ela é um nível acima do básico. O básico é só para existir, é o feijão com arroz. A nível do básico, funcional, ela tem uma função. Ela existe para atingir um objetivo. E esse objetivo, geralmente, também é atingido por outros concorrentes que você tem no seu mercado. Provavelmente, ele é atingido. Então, você não é o único. Então, esse é um problema também de quando eu tenho uma comunicação do nível funcional. Exemplo, na minha escola de inglês, eu posso criar um curso de inglês para negócios. Só para pessoas que querem falar de negócios e no seu emprego ou numa viagem. E eu crio um curso específico para isso. Beleza, é melhor do que curso de inglês. Ele está mais específico, eu consigo falar melhor do Mador, eu estou definindo melhor o meu avatar, né, com quem eu estou conversando, que foi a primeira pergunta que a gente anotou hoje lá. Mas ainda tem um monte de gente que faz isso também. Então não é o melhor dos casos, tá bom? É um pouco melhor, mas não é o melhor dos casos. Qual é o melhor? Na minha opinião e na minha experiência, é o terceiro e último posicionamento. Que rufem os tambores, senhoras e senhores. Terceiro e último nível de necessidade do meu cliente é a necessidade emocional. Não é a física, não é a funcional, é a emocional. E quando eu aprendo a comunicar aquilo que eu vendo com a necessidade emocional, eu entro no outro nível de jogo. Aí eu saio do lado esquerdo do cérebro do meu cliente, do hemisfério esquerdo, que é lógico, para o hemisfério direito, que é emocional. Criativo é outro nível de comunicação e tudo que eu pago caro fala com o meu lado emocional. Raramente eu vou pagar caro por uma coisa que é simplesmente lógica, né? Então, é um outro nível de jogo que toda marca que quer se diferenciar fator X de verdade tem que aprender a jogar esse jogo. Então, a necessidade emocional é uma necessidade, anota aí, psicológica ou mental mais profunda. De difícil solução, mas alto valor. É uma necessidade psicológica ou mental mais profunda. De difícil solução, mas de alto valor. Exemplo, com o meu curso de inglês, eu posso vender, não é você aprender o básico do inglês, e nem você falar de inglês no seu negócio. Eu posso vender para você se sentir importante. Eu posso vender o status que você vai ter quando for promovido. O tempo de qualidade que você vai passar com a sua família porque você está recebendo um valor mais alto porque foi promovido. Eu posso vender a cara de admiração e de respeito do seu chefe, ou do seu superior, ou do seu do líder, quando vê que você se determinou a aprender e agora você conseguiu atingir um novo nível na sua carreira. Eu não estou falando do inglês. Eu não estou falando do meu método, eu não estou falando do verbo, eu não estou falando da máquina. Eu estou falando lá do resultado emocional que eu gero através do meu produto ou serviço. O meu produto ou serviço, ele é um meio para eu poder chegar num fim emocional. E quando o meu cliente entende que esse fim emocional é esse jogo que eu estou jogando, aí é outro nível. É isso que a Nike faz quando vende produtos. É isso que a Dove faz quando vende o sabonete dela. É isso que as marcas de luxo, é assim que elas se comunicam. Nunca é lógica, ela nunca te convence de que o couro é melhor. Ela vende um benefício emocional que você tem acesso a um estilo de vida quando você compra esse produto. Faz sentido isso, gente? Põe cabecinhas explodindo pra mim aqui se caiu uma ficha forte pra você aí agora. Se caiu uma faixa de entender, caraca, é por isso que a galera cobra mais caro. Entende? Não basta eu ter um produto que seja bom. Eu tenho que comunicar isso num outro nível. E quando eu comunico,
Nesse terceiro nível, que é o nível de necessidade emocional, eu falo com o lado emocional do hemisfério direito do cérebro do meu cliente, e aí é outro nível de jogo. Agora ele está disposto a pagar mais caro, porque eu estou acessando uma área que poucas pessoas acessam. A galera que nos acompanha há mais tempo, as pessoas que fazem parte do nosso grupo de mentoria e de cursos que a gente tem, sabem o quanto eu bato nessa tecla. Conquistar a carteira é fácil. O desafio é conquistar o coração do seu cliente. Anota isso. Conquistar a carteira é fácil. Difícil é conquistar o coração do seu cliente. Conquistar a carteira, faz um Black Friday. Faz uma promoção, dá um desconto, conquistou a carteira. O cara vai lá e compra de você. Uma vez. E depois ele não compra mais. Porque ele não criou relação nenhuma com você. É uma relação transacional. E o que a gente gosta de promover é a visão de que marcas podem ter uma relação inspiracional. Uma relação existencial com o cliente, que se conecta em muito mais níveis. E a pessoa quer ficar com você para sempre, ela não descola mais. É assim que as grandes marcas se posicionam. Então, conquistar o coração, o bolso não é difícil. O pulo do gato é conquistar o coração. E agora eu quero encerrar dando 3 dicas práticas para você conseguir ter mais insights, para poder comunicar melhor o valor daquilo que você tem, usando a empatia que a gente está falando aqui. Para entender quem é a pessoa que você quer ajudar e conseguir comunicar melhor para ela entender o que você faz realmente, aí ela julga se ela quer ficar com você ou não. Primeira dica, fuja do óbvio. Fuja do óbvio. Sabe quando você pensa assim, gente, a gente tinha que fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? Tive uma ideia aqui. Geralmente, a primeira ideia que você teve não é a melhor. Ela é óbvia. Assim como você chegou naquela conclusão logo de cara, provavelmente outras pessoas no seu mercado também vão chegar naquela conclusão. O que você faz? Anota, mas tenha outra ideia. E outra ideia. E outra ideia. Geralmente, os alunos que a gente ajuda, os empresários, eles conseguem as melhores ideias, vêm na terceira, quinta, 10ª ideia em diante. Qual que é o pulo do gato? O seu concorrente não sabe disso. Ele vai parar na primeira ideia, ele vai achar que é a melhor ideia do mundo, vai executar a melhor ideia e depois vai descobrir que tem uma galera que também teve a primeira ideia. Então não pare na primeira ideia. Não pare na primeira ideia. Segunda dica é: pergunte por que 5 vezes. Pergunte por que 5 vezes. Então, quando você tiver uma ideia, uma solução para aquilo que você está pensando, você tem que pensar, tá bom, mas por que isso é importante? Ah, por causa disso. Tá bom, e por que isso é importante? Por causa disso. Tá, e por que isso é importante? Por causa disso. Se você fizer essa pergunta 5 vezes, você vai chegar num nível de profundidade muito mais emocional, muito mais existencial do que somente básico e funcional, que é os níveis que a concorrência opera lá em cima, que é bem superficial. Para se aprofundar, pergunta 5 vezes, por que 5 vezes? Ok? E terceira e última dica é... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre terceira e última... Não, Siri, obrigado, Siri, não precisa. Tô bem já. Pronto. Terceira e última dica para você é... não espere respostas prontas. Não espere respostas prontas. Ou seja, quando você tentar fazer isso, não imagina que a resposta vai vir prontinha para você executar. O que vai vir para você é uma proposta de ideia. E ao executar e pegar o feedback do cliente, lembra do MVP que eu falei? Ao pegar o feedback das pessoas que eu estou tentando ajudar, eu melhoro, testo de novo, melhoro, testo de novo, melhoro, e a minha ideia ela vai melhorando com o tempo. E vai se tornando, eventualmente, muito melhor do que ele é. A maioria das pessoas acha que quando vem a ideia, ela vem prontinha. É só fazer e está resolvido. Errou feio, errou rude, se você pensa nisso. Só amador pensa assim. Qualquer pessoa que joga no nível mais profissional, o nível de jogo de negócio, vai entender que não existe isso. Testa, melhora, testa, melhora, testa, melhora, testa, melhora. E eventualmente você sai do iPhone 1 pro iPhone 15.
né? Levou 15 anos para chegar lá. Testando e melhorando, testando e melhorando. Visão final que eu quero passar para você. Seja o guardião, não um fornecedor do seu cliente. Seja um guardião, não um fornecedor do seu cliente. E tem uma chavinha na nossa cabeça que muda quando eu mudo a minha visão, porque eu sou um guardião. Ou seja, se eu sou um fornecedor de relógio, eu vou dar para a pessoa um relógio. Se ela precisar comprar uma outra coisa, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma caneta. Ó, nossa caneta do Oster é diferente. Se ela precisar de uma caneta, eu não vou vender caneta. Por quê? Porque eu vendo relógio. Eu vou tentar convencer ela que é o relógio que ela tem que comprar, e não a caneta. Quando eu saio da casinha de fornecedor e eu me coloco na posição de guardião do meu cliente, agora mudou. Eu sou o guardião do meu cliente, eu preservo a felicidade, a integridade, o sucesso do meu cliente. Então, se ele está precisando de uma caneta, eu vou ou pesquisar se faz sentido eu trazer uma caneta para ele, ou pelo menos eu vou ajudar ele a entender como é que ele escolhe uma caneta boa, mesmo que eu não venda isso. Por quê? Porque eu sou guardião dele. O meu objetivo não é vender relógio para ele. Vender relógio é um meio para ele ter sucesso. Mas mesmo que ele me pergunte uma coisa que não está diretamente ligada ao que eu faço, eu tenho preocupação em ajudá-lo a entender melhor, porque não é sobre vender o relógio, é sobre ter sucesso. E aí tem uma frase muito legal, que eu quero encerrar com essa frase, que é o seguinte, é uma frase do Barack Obama. Ele fala, é nossa crença fundamental de que sim, sou o guardião do meu irmão, da minha irmã. É o cuidado com o outro que faz nosso país funcionar. É o que nos permite perseguir nossos sonhos individuais, mas ainda estarmos juntos, como uma grande família. E pluribus unum. De muitos, um. O nível do Barack Obama, ele colocou até um latim, uma referência em latim na frase dele, né? Vou repetir a frase. É nossa crença fundamental de que sim, sou o guardião do meu irmão e da minha irmã. É o cuidado com o outro que faz o nosso país funcionar. É o que nos permite perseguir os nossos sonhos individuais, mas ainda estarmos juntos como uma grande família. E pluribus unum. De muitos, um. E eu espero que com essa aula de hoje você esteja saindo muito mais empoderado, muito mais seguro, muito mais empolgado, não só para vender mais para o seu cliente, ou para descobrir como é que você arranca mais dinheiro do seu cliente, mas para entender o que ele está passando. Por isso que eu digo que o princípio da aula de hoje é o princípio da empatia. É a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e tentar sentir e ver o mundo como ela vê e como ela sente. E o que a gente precisa de hoje é de mais empreendedores empáticos e menos empreendedores vendedores ou fornecedores. E pluribus unum. De muitos, um. Mas para esse um funcionar, a gente tem que estar junto, usando empatia. Beleza, gente? Quem curtiu faz barulho para mim aqui. Vou deixar o replay dessa aula no ar 24 horas. Última chance, coloca a hashtag princípios aqui para receber o convite para o nosso último evento que vai acontecer pro grupo do WhatsApp, onde nesse grupo do WhatsApp a gente vai vender ingresso. Então, você vai estar no grupo do WhatsApp para comprar o ingresso que vai entrar no ar semana que vem, do nosso última imersão de diferenciação desse ano, que vai ser online, 2 dias, que vai rolar em setembro. Então, para receber o melhor lote e R$2.000 de presentes, coloca a hashtag princípios aqui embaixo. E a gente vai mandar um link para você, tá bom? Amanhã é sexta-feira, eu volto com a 10ª e antepenúltima aula do nosso curso de princípios. Espero que você esteja gostando. Manda esse replay para alguém que precisa assistir a aula de hoje. Anota, faz stories e comenta algum insight que você tirou dessa aula de hoje. Compartilha com as pessoas que acompanham você. Tenho certeza que elas vão gostar. E amanhã, 12h12, a gente está de volta. Na verdade, amanhã eu vou estar no voo para Floripa. Bom, se não for 12h12, eu aviso nos stories qual é a hora que vai ser. Mas vai ser. Ou antes ou depois. Tem que ver o horário do voo, que agora eu pensei nisso. Tá bom?
Beijo pra você. Galera de Floripa, tamo junto nesse final de semana, sábado e domingo. O último Impulso presencial vai ser lindo. Há rumores que vai ser o melhor Impulso de todos. Então, as centenas e centenas de empresários que já compraram ingresso para poder participar do Impulso de Floripa, se preparem que a gente vai se encontrar esse final de semana. E você que não tá em Floripa, não tem mais oportunidade, somente no online. #princípios aqui para poder participar do online. Beijo, beijo, beijo. Tudo de bom. A gente se vê amanhã, sexta-feira.